Bom dia, Cândido. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia aos ouvintes. E bom dia aos internautas. Uma segunda-feira realmente muito linda, como estavas falando. E entramos, obviamente, já sabemos todos, não é? No mês de setembro, aonde os dias são mais alegres, mais claros, começam a ser maiores também, mais iluminados e obviamente muito mais ricos, com a presença de, logo em seguida, flores, entrando a primavera mais no final do mês, e os cantos dos pássaros, que nessa região onde eu moro são muito intensos, não é? Mas diz que esse mês, fazendo uma piadinha, não é? Que eu sou muito ruim de piada, mas fazendo uma piadinha, se diz que esse mês todos nós marchamos, não é? Considerando, imagine como será este, considerando os meses que nós já vimos em ritmo de marcha bastante intenso, não é? Embora sem, aparentemente, um destino que aponte melhorias para esse momento econômico, social, nacional. Parece uma coisa queixosa, não é? Mas de uma certa forma também fazer o quê? Espera-se resultados e esses se misturam com, eu costumo dizer, coisas, não é? Que as coisas continuam acontecendo, tendo-se não compreensão exata ou mais profunda sobre o que elas repercutem, o que elas significam no nosso cotidiano, porque o que importa dessas coisas todas acontecendo é como elas repercutem no nosso dia a dia, como elas repercutem dentro de nossa casa, das vizinhanças, no meio onde a gente circula, com os nossos amigos, enfim, isso que importa, não é? Então, o que dentro dessas coisas, não é? O que tenho considerado assim como, dentre tantas outras, não é? Mas como assim que mexe com a gente não sabe exatamente a repercussão maior nesse cotidiano que eu me refiro. China e Estados Unidos se tornou agora um fato que se prolonga nessas questões de taxações de mercadorias, de um, de outro, numa guerra bem interessante. Às vezes parece que aquele que provocou a briga está sendo mais atingido, às vezes parece ser um cenário que encoberta outras coisas, como na França, por exemplo, aquela questão, aquele movimento intenso dos coletes amarelos, reivindicando protestos contra mudanças trabalhistas. Hong Kong também protestos exigindo um sistema mais democrático, mais aberto, com maior liberdade entre os cidadãos que circulam naquele país, vamos dizer assim, ou naquela cidade enorme, não é? As queimadas na floresta amazônica, por exemplo, não? A gente não sabe se são queimadas ou se a floresta toda está incendiando. A proporção que passam, as imagens que chegam, as falas, os argumentos destas coisas, explicando essas coisas, faz com que a gente tenha uma certa, vamos dizer assim, um certo inchaço mental de tantas informações que poucas delas a gente consegue processar. A evolução da reforma da Previdência, reforma tributária, nossa querida Argentina aqui quebrada, não? Sempre, historicamente, eu quero dizer, parece que ela sempre traz esse peso. Quando há uma ideia de uma evolução maior desse Cone Sul, pelo menos, não é? A Argentina dá esses sinais de que não pode acompanhar o passo que a América do Sul talvez necessite impor o ritmo dessa marcha nesse momento. O Brexit também é outra situação que agora, em outubro, vamos ver se há um desfecho da maneira como estão propondo, com ou sem concordância, sem uma negociação maior com a União Europeia, não é? Então a sensação de todas essas coisas acontecendo é de uma espécie de um esgarçamento mental, da capacidade de processá-las e na capacidade de poder então extrair uma síntese do nosso momento, que não é histórico no sentido passado, porque ele ainda é vivo, ele ainda está acontecendo, ele ainda está sendo encaminhado para um desfecho que possivelmente outros
falarão como foi naquela época, o que aconteceu aqui, não é que nem futebol. Depois que termina a partida, todo mundo sabe qual seria a melhor colocação do time, qual a melhor estratégia para enfrentar aquele adversário que saiu vencendo, não é? Então essas coisas, elas se desdobram de maneira que a gente perde a continuidade. Começa a se falar em incêndio na Amazônia, por exemplo, daqui a pouco não se tem mais a continuidade desse assunto. Começa a se falar sobre o Brexit, começa a se falar sobre o desemprego que continua em alta, por exemplo, mas já parece já tão assimilado na sociedade brasileira, que é, como se diz, o desemprego. Já 13 milhões de desempregados. Não é? Junto com isso, as previsões medíocres para a elevação do PIB nacional. Não é? Havendo essas previsões baixas, obviamente que esse quadro de desemprego vai perdurar. Não é? Por outro lado, paralelamente, parece nada a ver, mas tem alguma coisa a ver, a produção em série de carros elétricos começa a ser anunciada a partir de 2020, 2021, 2022, então uma tentativa de superação da frota dos carros de combustão pelos carros elétricos, que obviamente vai demorar bastante tempo para fazer essa composição. Não é? Instrumentos digitais, eletrônicos, cada vez mais ao alcance de todos, e contrastando um prenúncio de uma recessão econômica mundial. Então essas coisas contraditórias que estão interligadas e que não estão interligadas ao mesmo tempo, se tornaram muito intensas, se tornaram muito complexas para que se consiga fazer uma leitura mais clara do momento que se vive em nossa sociedade nacional e mundial, enfim, não é? Então a percepção de que se tem é que essas coisas que acontecem nesse sentido que eu estou falando, ela tanto nos atinge e nos preocupa, como às vezes nos nocauteia, ou seja, dá um blackout e não se consegue fazer a síntese dessa situação, não é? E uma das reações do organismo, de qualquer organismo, mas principalmente o humano, é a negação. Quando as coisas se tornam muito intensas, muito traumáticas, muito difíceis de serem compreendidas, se reage com a negação. E a negação, hoje em dia, eu que estou considerando como psicólogo, não é? Que é um processo obsoleto do processo humano, do organismo humano, porque não tem mais como negar. As coisas estão acontecendo e o que nos cabe é dar sequência e procurar entender o que é possível, mesmo com as limitações que estou anunciando, que eu estou falando, que eu estou comentando, não é? Mas que é perceptível de a todos. Não é? Há uma complicação, há uma espécie de diluição das ideias, quando a gente pergunta e leva um contexto, assim, considerando um contexto sustentável, não é? Se o que deve priorizar? O desenvolvimento econômico é mais importante do que o desenvolvimento do meio ambiente? Ou é a preocupação com a sustentabilidade, com a preservação do meio ambiente mais importante do que o desenvolvimento econômico? Obviamente que são condições polares, não é? Que estão imbricadas uma na outra. Não tem desenvolvimento econômico sem o avanço do uso de recursos naturais. Não tem como. Agora, como conversar? Como o desenvolvimento econômico pode conversar com a sustentabilidade e com a preservação do meio ambiente? Não é? É óbvio que quando há o avanço de uma, há a preterição de outra, não é? Avanço econômico e sustentabilidade conversam muito pouco, embora esse diálogo tenha que ser mais incentivado, não é? Bom, o que se percebe de tudo isso, não é? Assim, uma tentativa de fazer uma síntese, não é? É que o que está em voga é o processo de atualização, seja em que âmbito for, seja em nível continental, seja em nível social, seja em nível individual. A tendência a quem não se atualiza é a obsolescência.
E a obsolescência é o prenúncio do descarte. Hoje vivemos numa sociedade descartável e não tem como negar isso, não é? A grande dúvida, no meio de tantas coisas acontecendo, é conseguir identificar quanto temos que nos desapegar dos referenciais passados para alcançar novos, de quanto os novos não passam defeitos, e sendo assim, nos manter apegados a referenciais antigos, até ter a segurança para fazer a transição. É uma outra conversa, não é? Entre o que nós temos de antigo conosco e aquilo que se apresenta como novo, se é de fato novo, e como fazer essa transição entre abandonar o antigo e ter certeza que esse novo nos leva a um caminho melhor. Meus caros, é sempre um prazer estar aqui comentando, sejam divagações, sejam verdades, enfim, a ideia é que o texto seja um pretexto para que a gente consiga manter um diálogo e sempre conversando. Uma boa semana a todos e até segunda-feira que vem.